Só avisar aqui quando ela... Aí, já começamos então. Então, boa noite a todas e todos. Professor Gunnar, fique à vontade então. Bom, então boa noite, pessoal que chegou depois. Eu vou continuar, então, a princípio que a gente começou na última reunião. Eu falo rápido, mas eu juro que eu vou tentar falar mais devagar e qualquer coisa é só me interromper. A gente, naquela última reunião, a gente levantou a hipótese, inclusive, de trabalhar uma provável publicação sobre o impacto da pandemia da Covid na saúde mental de pessoas LGBTQ+, com uma reflexão a partir da teoria da motivação humana de Abraham Maslow, né? E aí hoje eu vou falar um pouco mais sobre o que é a teoria da motivação humana de Maslow, porque eu fiz um trabalho recentemente sobre um estudo de reflexão e penso que dá para a gente fazer também um estudo de reflexão sobre a teoria e a saúde mental da população LGBT, abordando essas 5 etapas aí, 5 níveis hierárquicos da teoria da motivação humana. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para ficar mais fácil. Eu sublinhei algumas coisas que eu acho importante dentro desses textos. A gente chegou a mandar para vocês esses textos daquela época, mas depois eu mando de novo hoje no final do dia. Eu mando no final da reunião esses textos também. Sim, Então, por favor, Gunnar, só te interromper, porque nós temos gente nova, inclusive, no grupo, acho que tá. Jardel, então se puder mandar, pessoal que ficou meio Mando. perdido aí, mas enfim. Então tá bom. É Valeu. porque eu não mandei de novo, porque a gente já. São os textos que a gente tinha mandado aquela vez, mas eu vou mandar assim Tranquilo. que a gente terminar aqui. Ok. Deixa eu compartilhar aqui, então. Então, são duas coisas que é interessante para a gente refletir sobre essa situação da pandemia do Covid, que levou a uma série de questões de problemas de saúde mental na população LGBT. A saúde mental é um dos pilares da saúde integral do ser humano, visto numa dimensão biopsicossócio-espiritual. Então, na visão hoje do Ministério da Saúde, para você ter uma saúde integral, ou seja, uma saúde plena, não é só ausência de doença. Na verdade, a ausência, você pode inclusive ter uma doença e se sentir saudável. Por exemplo, um doente crônico com diabetes ou hipertensão, ele sim pode sentir-se pleno, sentir-se saudável, entendendo no conjunto biológico controlado pelas medicações psicossócio-espirituais, ele tem então a sua saúde plena. Pensando um pouco sobre a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, que eu trago essa ideia, então, na questão da política nacional, porque esse ano faz, então, 10 anos, né, do lançamento aí dessa política em 2011, e aí por conta também do grupo ser todo, ou maior parte dele, formado de pessoas que entendem de direito. Eu entendo um pouco de saúde, mas de direitos eu preciso entender mais. Então, existe uma fundamentação legal na Política Nacional da Saúde Integral da população LGBT, que está embasada nos princípios da Constituição Federal, né? Basicamente o princípio também, o artigo 196, que a saúde é um direito de todos, dever do Estado, e a gente reforça o objetivo fundamental de promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outras formas de discriminação. E aí vocês vão reparar que assim, a política, que é uma política que foi que vale desde o dia da implantação há 10 anos, hoje ela ainda não consegue, na minha humilde visão, a sua, não digo nem plenitude, não consegue atingir talvez um marco importante sobre a sua perspectiva. Talvez porque muita gente nem conheça, né? Enfim. O direito à saúde, então, compõe direitos sociais, como a concretização da Constituição dedicada à saúde, integrando aí também o sistema de seguridade social, né? Para o atendimento específico desse processo, foi criado o SUS, todo mundo já deve ter conhecido, a Lei 8080, de 1990 também, que criou esse nosso sistema único de saúde, nosso sistema que é público, gratuito para todos. A portaria 2836 de dezembro de 2011 institui, no âmbito do SUS, do Sistema Único de Saúde, a Política Nacional da Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Então, considerando o direito à saúde, garantido no artigo 96 da Constituição Federal,
considerando então o decreto, aí ele considera tanta coisa, eu acho interessantíssima essa questão de política, vocês devem estar muito mais acostumados a ver as questões das leis. Considera tanta coisa para resolver muito pouco. Mas a ideia é essa. Então, ele considera o decreto de 2011, considera a regulamentação da Lei 8080 de 90, sobre a organização do Sistema Único de Saúde, considera também o disposto no artigo 13, que assegura o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Considera a política nacional da população LGBT, aprovado pelo Conselho em 2009 e implantado em 2011, considera várias outras diretrizes, e ele vai resolver sobre alguns artigos. O primeiro é sobre a portaria que institui a Política Nacional de Saúde Integral à população LGBT no âmbito do SUS, com o objetivo de promover a saúde integral da população. Então, agora a gente já entendeu que saúde integral não é só saúde biológica, mas ela contém um contexto de uma saúde também psicológica, social e espiritual, eliminando, eu achei interessante e queria sublinhar isso, quando ele diz que o objetivo é promover a saúde integral, eliminando a discriminação e o preconceito. Infelizmente, essa política falhou. Se ao longo de 10 anos a gente pode dizer que, pelo contrário, além de não ter eliminado, aumentou em muito, né? Então, os dados, os números só mostram que vem crescendo as questões de discriminação e preconceito e as desigualdades. Então, temos um problema aí que pode ser apontado, inclusive, quando a gente trouxer na questão do artigo de reflexão. Não digo que, não sei se falhou o termo correto de dizer, mas ainda não desempenhou o seu papel máximo, talvez diria, uma forma mais, um eufemismo, talvez. O artigo 2, na Política Nacional de Saúde LGBT, tem como os seguintes objetivos específicos. Aí eu cito ali o segundo parágrafo, que diz que garantir às pessoas o respeito e a prestação de serviços de saúde com qualidade e resolução de suas demandas e necessidades, além de qualificar a rede de serviços. Então, nós, enquanto funcionários de uma rede de serviço, eu já trabalhei em diversos hospitais do Rio de Janeiro, hoje trabalho no hospital da cidade de Macaé, junto aos alunos da universidade. Então, a gente não percebe, não digo que não exista, mas a gente não percebe essa qualificação da rede de serviços do SUS preocupado com o cuidado integral à saúde da população LGBT, conforme, né, o artigo 2º da política. Né, na verdade, da pesquisa que eu já fiz, de alguns relatórios que foram feitos de profissionais da saúde, e aí me olharam, olhar externo, que eu peguei relatórios, né? Muito antes, pelo contrário, inclusive profissionais jovens. Tem um artigo muito interessante nesse sentido, com profissionais jovens, médicos recém-formados, acho que em Fortaleza ou Recife, e eles respondendo a perguntas simples sobre orientação sexual e identidade de gênero, e as respostas são horrorosas, coisas assim, surreais que os caras respondem. Porque você imagina ser um cara mais velho, você até poderia entender, né? Mas um cara novo, caras que acabaram de formar com 24, 25 anos, falando coisas absurdas, assim, que a pessoa não tem ideia, ela não tem a menor ideia. E aí, nesse sentido, eu vejo uma diferença com profissionais de saúde em Portugal, que foi um lugar que eu tive contato por causa da minha pesquisa, e eu vejo que lá, inclusive médicos mais velhos, que são aqueles médicos da família, né, que seria um paralelo, lá tem outro nome, mas seria o nosso médico da família aqui, e eles, muito mais pelo contrário, assim, eles têm inclusive uma liberdade para poder falar coisas com os pacientes que os nossos médicos aqui ficariam escandalizados, assim, dos caras falarem com um cara lá gay, por exemplo, sobre práticas sexuais mais seguras e de jogo aberto, assim, de falar, não vou repetir aqui, tá, porque tá gravando, mas assim, de falar coisas que
Até isso, né? Até eu tenho vergonha de falar as coisas que eu ouvi que os caras falam, que eles falam com os pacientes, que eles perguntam Sim, com dos pacientes deles. naturalidade. Eles trazem Com total naturalidade, sim. na linguagem do povo, do leigo. Não adianta você tentar buscar uma linguagem que o seu paciente não vai entender. Então, ele precisa ser. Né, é isso que a gente está falando de acesso ao serviço. Se a gente não traz na linguagem do paciente, ele não vai entender o que eu estou precisando que ele entenda. Então, Exato. sim, a gente tem um problema nas universidades, a gente não tem nenhuma disciplina hoje que aborda esse conteúdo do cuidado da população LGBT ou questões de gênero. Então, a gente tem hoje, nos últimos anos, 2017 para cá, foi imposto uma mudança na grade curricular, por exemplo, questões étnicas, raciais e ambientais, mas não entrou ainda as questões de gênero. Então, existe uma dificuldade realmente de entender. Então, eu vivo hoje isso na realidade com meus pacientes na enfermaria. Entra uma paciente que eles só trabalham com sexo biológico. Então, entra uma paciente que é mulher e ela, só que biologicamente nasceu homem, e eles internam na enfermaria masculina, aqui no hospital público aqui da cidade. Então, assim, existe muito problema relacionado ao desconhecimento dos direitos e posições sobre gênero na saúde. Então, a gente tem isso, ainda vive isso muito no dia a dia, né? Então, existe... Isso exclui essas pessoas, afasta essas pessoas, não é? Sim, elas não buscam. Os cuidados básicos, é isso. E aí isso aumenta a vulnerabilidade, isso aumenta a possibilidade dessa pessoa desenvolver todo tipo de doença, não só doenças de natureza sexual, de transmissão sexual, mas de qualquer coisa, de pressão alta, que é uma questão muito séria no caso de lésbicas, por exemplo. Enfim, e essas pessoas, como elas não se sentem acolhidas num sistema que é público, que deveria acolher qualquer pessoa, independente de qualquer coisa, né? Isso, obviamente, coloca essas pessoas numa posição de maior vulnerabilidade a todo tipo de doença, a todo tipo de enfermidade. Então, são pessoas que não são vistas pelo sistema, mas a impressão que dá é que o sistema não quer ver, né? Então, não quer ver essas pessoas. Então, essas pessoas também não chegam para a gente, ao sistema de saúde. Quando chegam extremamente graves, em processos que poderiam ter sido muito bem evitados. Então, outras questões desse artigo da Política Nacional, a saúde integral, né, da população LGBT, que garante o acesso ao processo transexualizador na rede do SUS. E isso a gente vê que ainda precisa ter muito mais acesso. Então, garantir acesso e ter mais ampla rede de acesso, porque são poucos os pontos, por exemplo, na capital aqui do estado do Rio de Janeiro, que tem o serviço nesse processo, que garante realmente o acesso ao processo transexualizador. Então, isso está previsto na política já há 10 anos, né? Outra questão, reduzir danos à saúde, no que diz respeito ao uso excessivo de medicamentos. Então, a gente sabe que algumas travestis e transexuais fazem também a utilização de medicamentos em excesso, ou drogas e fármacos, e muitas vezes a automedicação, justamente por não sentir acolhido pelo sistema de saúde, optam às vezes pela automedicação. Isso é um problema, é um risco para a sua saúde. Outra questão grave também é a questão, por exemplo, no 12º parágrafo, que diz sobre a prevenir casos de cânceres ginecológicos, e aí a gente está falando entre lésbicas e mulheres bissexuais, né, o amplo acesso, a prevenir também novos casos de câncer de próstata em gays, homens bissexuais e transexuais. Então, a gente não vê necessariamente uma política voltada para essa população nesse sentido. A gente sabe que hoje a última estimativa agora de 2020 a 2022, diz que para cada ano desse triênio, vamos ter 625 mil novos casos de câncer. São mais de 18 milhões de mortes de câncer. Então, a gente tem uma pandemia velada aí, que é o caso da oncologia, que é o caso do câncer, onde a gente vai ter uma população que não está sendo devidamente acolhida, né, pelo sistema de saúde, que prevê como um direito. Outra questão também, a garantia dos direitos reprodutivos da população LGBT, então, como inseminação e outros métodos que a gente também não percebe muita, por exemplo, divulgação de os locais onde, por exemplo, casais homoafetivos poderiam buscar para métodos de reprodução assistida, né? Atuar também, o 16º parágrafo é interessante, que é uma outra contradição, assim, que chama a minha atenção, o fato de ele dizer que tem como objetivo atuar na eliminação do preconceito e da discriminação da população LGBT no serviço de saúde. Não é o que a gente vê,
né? Então, assim, está sendo gravado, mas eu não estou falando nenhuma mentira. É isso, a gente não vê essa atuação, né, política, institucional, visando a eliminação do preconceito e da discriminação de uma população LGBT, respeitando o seu gênero. Então, o paciente, ao chegar à unidade, ele não é respeitado na sua individualidade, no seu gênero, e ele simplesmente, às vezes, é colocado numa enfermaria a qual ele não se sente parte, inclusive, daquele processo. Né, isso. Gunnar, o Saulo levantou a mão, é o que você não está vendo, eu vou te avisando aqui quando o pessoal que eu não tô vendo. Fala. Mas diga aí, Saulo. Perdão, é que eu fiquei com receio de atrapalhar a sua fala. Pode falar, pode interromper. Mas você estava falando aí da reprodução assistida, e foi interessante para mim o que você falou, porque o tema do meu TCC é um pouco sobre isso. O professor Alexandre, inclusive, é o meu orientador, mas fala do arranjo familiar e entra na questão da reprodução assistida, que eu ainda não cheguei lá nessa parte da minha pesquisa, mas pelo que eu pude ver, eu já tive uma noção que existem hospitais especializados em reprodução humana assistida, né? Eu limitei o meu tema a falar aí da fertilização in vitro e inseminação artificial, e uma coisa muito interessante que eu queria comentar também é que, de toda forma, é um procedimento que não é nada acessível. A reprodução humana assistida para casais homotransefetivos não é nada acessível, porque no Brasil não tem um banco público de esperma, certo? Então, de certa forma, o SUS não vai custear completamente a reprodução humana assistida, e sobre isso, se você tiver mais estudo e mais artigos que você possa me enviar, professor, seria de grande valia para mim. Tá certo. Infelizmente, a gente vê que a gente ainda está engatinhando nesse processo, e a melhor arma contra isso é o conhecimento, é o que esse grupo aqui do professor Alexandre está fazendo, disponibilizando para vocês, profissionais e acadêmicos, o ambiente para entender e propor, inclusive, mudanças nessa realidade, né? Então, esse é um importante espaço de discussão, inclusive. É uma pena que os meus alunos da universidade, tanto da Faculdade de Medicina, Enfermagem, Nutrição e Farmácia, que são os cursos que eu ministro aula, não estão aqui para aprender, mas é um ambiente importante em que traz discussões importantes para a formação, não só acadêmica, mas uma formação cidadã, né, que vai além da academia. Deixa eu só te interromper de novo. Carlos, que eu vou fazendo isso ao longo do tempo. Não, pode falar. Vai lá, Carlos, que você não está vendo. Só para complementar a fala do Saulo, na verdade, responder ele também, e sempre fazer um merchan, né, gente? Mas é porque você citou essa questão de reprodução assistida, e, assim, pensando no caso de mulheres lésbicas, a gente teve a oportunidade no projeto de extensão que eu faço parte, que é a GNI, @gni.fop, e aí você pode olhar no nosso IGTV, inclusive vai ser divulgada em breve uma entrevista que a gente fez há muito tempo com o Alexandre, e uma das entrevistas que já foi publicada é com a professora Érica de Souza, e ela é uma antropóloga, e ela faz exatamente essa pesquisa com mulheres lésbicas, que, assim, ela fez essa pesquisa inicialmente nos anos 2000, então você pode imaginar, assim, né, o quão diferente era o mundo, mas ela continuou fazendo essa pesquisa, inclusive agora eu acho que a Flora Vilas, que está conduzindo mais essa questão, e, assim, é bem interessante. Você falou essa questão do banco de esperma, a gente tem dentro do Brasil Obrigado, Alexandre. A gente tem dentro do Brasil um conceito bem interessante de inseminação caseira, então, assim, eu já conheci uma amiga lésbica e um amigo gay que fizeram uma inseminação caseira e deu certo. Todos nós conhecemos casos assim. Talvez os mais novos não conheçam, mas quem tem um pouquinho mais de idade conhece casos assim. E é bizarro que a gente tenha que fazer se valer desse tipo de coisa até hoje. A gente está na segunda década do século XXI, e estamos nessa mesma conversa que o pessoal tinha nos anos 90, né? É um papo que a gente tinha nos anos 90, enfim. E com momentos retrógrados de agora, porque ela estava comentando, a gente faz um tempo que a gente entrevistou ela, então faz um tempo que eu editei essa entrevista, então eu não vou lembrar tudo certo, mas ela falando que, assim, desde o governo Bolsonaro, a gente não conseguiu ver nenhum casal lésbico que fez de inseminação caseira conseguir fazer o registro de duas mães. Então, assim, a pessoa ficava o registro era monoparental,
e ficava por isso mesmo. E você falou uma outra questão de acessibilidade, a gente foi ver sobre... Ai, gente, eu esqueci o termo. Barriga de aluguel. Eu esqueci o termo o barriga solidária. Isso, não, mas não era solidária, não, era que era paga mesmo. E aí eu esqueci, porque, tipo, tem um termo que a palestrante usou, foi numa aula da Lamel, e a gente... É gestação por substituição. Isso. E aí, os Caso direito tem um preços... nome para isso. Proibitivo não chega nem perto, gente. É 500 mil para você gestar com uma cidadã americana. Então, assim, não é exatamente a coisa mais realística do mundo. Não é nem de perto, né? É uma situação que quem vivenciou agora há pouco tempo foi o Paulo Gustavo, né? E o marido dele, que eles pagaram exatamente $100 mil para cada uma das mães que geraram cada um dos filhos deles. Então, essa é uma realidade que não tem no país mesmo, que eles acabaram optando por esse método que é autorizado, e eu tenho outros países que as pessoas fazem isso de formas também não legais, né? Pois é. Andresa, só antes de você retomar. Tá, não, desculpa, é que eu não vi. Não, tranquilo. Diga lá, Andresa. É só para complementar a fala do Carlos e a demanda do Saulo. Lá no mestrado da PUC, eu sou orientada por uma professora que discute temas relativos a biodireito. Então, todas essas discussões que a gente está tendo aqui, a gente tem lá numa perspectiva um pouco diferente, né? E a gente tem muito material, Saulo, sobre esse tema que você está trabalhando. Então, eu vou te enviar. E sobre as observações que o Carlos fez, agora eu me perdi aqui, eu vou pensando tanta coisa no decorrer que na hora que eu lembrar, eu falo o que eu queria. Você vê que a política. Na fala do Carlos. Essa política nacional de saúde integral da população LGBT é uma coisa que ela é inquietante, porque ela mexe mesmo com algumas questões que você vê que, infelizmente, é uma política que está no papel. Né, como a gente fala algumas vezes, o Sistema Único de Saúde, ele é lindo na sua concepção, ele tem tudo para dar certo, assim como dá certo no Reino Unido, né? Não sei se vocês sabem, mas a ideia original do Sistema Único de Saúde nosso no Brasil veio inspirado no sistema do NIH, né? Do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. E então é uma proposta que funciona no papel, né? E é uma proposta que tem tudo para funcionar, mas eu preciso do humano para fazer essa proposta sair do papel e funcionar, assim como funciona para todo o Reino Unido, uma proposta bem similar, que foi inspirada neles, e a gente ainda tem muitos problemas aqui, né? Eu lembrei. Que a gente... diga, Andresa. Na verdade, eu queria falar da inseminação caseira. Como que essas discussões lá no biodireito, hoje, elas estão chegando hoje para a gente lá, sabe? Por causa de casos que repercutiram na mídia justamente de casais lésbicos que não conseguiram, que fizeram a inseminação e não conseguiram registrar a criança no nome das duas mães, né? E aí isso foi levado ao judiciário e enfim, existe vários casos hoje que a gente está acompanhando para ver o desfecho com base em decisões judiciais, né? Porque, na verdade, o CRM, né, regulamenta a prática da reprodução humana assistida através de uma resolução, mas a inseminação caseira não está abarcada ali na possibilidade da pessoa posteriormente registrar a criança no nome das duas mães ou dos dois pais, que seja. Então, é um entrave mesmo que tem e acaba que deságua lá no judiciário, porque essas questões sempre são levadas para o judiciário decidir, né? Já que a gente não tem, no âmbito legislativo, nada que regulamente, e nesse contexto que a gente vive, a gente não vai ter nunca, né? Porque o legislativo não vai fazer nada a respeito disso. Então, assim, e isso lá está sendo colocado como um tema, assim, novo. E aí você falou aí que já é uma discussão que já vem há muito tempo. Eu mesma não sabia disso. Então, assim, para a gente lá, a gente está interpretando como uma coisa assim, nossa, que discussão atual. Então.
Eu falo assim, por isso da importância do grupo, para a gente trocar essas informações, porque assim, como que a gente está, o direito sempre está atrasado, né? Uhum. Nossa, Deus! E tão distante da realidade, assim, a gente só toma conhecimento das coisas quando elas são levadas ao judiciário, e assim, olha só, como que a gente está desconectado da realidade, né, e das necessidades da população LGBT, é triste mesmo. Eu só ia dizer que com relação ao SUS, a gente tem políticas do SUS que são extremamente bem-sucedidas, né? Assim, apesar de todos os pesares, a política de tuberculose, a política, uma série de coisas como é que chama, que não chama mais lepra, como é que chama? Hanseníase, né? E mesmo o programa brasileiro HIV de também, HIV enfim. AIDS, Sim. tradicionalmente era, hoje Sim. menos, mas tradicionalmente era um exemplo para países do mundo inteiro, assim, não era só para países de terceiro mundo, não, países do mundo inteiro. Quando eu estive em Portugal, os médicos de lá ainda falavam do programa brasileiro como sendo um referencial para eles, e mal eles sabiam que o nosso programa já tinha sido desmantelado, né? Mas assim, a questão, portanto, ela é de vontade política, né? Não é de falta de estrutura e nem de falta de recurso, nesse caso aqui especificamente. A questão é só política. O nosso sistema de saúde, ele é, inclusive, elogiado em muitos outros países, né? Então, assim, a proposta é excelente, né? Então, só precisamos realmente fazer valer os nossos direitos. Para isso, a gente precisa conhecer os nossos direitos, né? Então, a gente está aqui para conhecer, então, parte da política. Quando eu precisar me interromper, é só falar, tá, gente? É porque eu não estou vendo o chat ali, que eu transferi aqui a tela toda. Então, sobre as diretrizes que o artigo 3 traz, eu sublinhei um que eu achei também que me chama muita atenção, o fato dele dizer que no parágrafo 4, ele diz que uma das diretrizes dessa política é a eliminação das homofobias e demais formas de discriminação que geram violência contra a população LGBT no âmbito do Sistema Único de Saúde, contribuindo para as mudanças na sociedade em geral. Que pena que a gente ainda não vê essa diretriz sendo efetivamente exercida diariamente nas instituições de saúde. Inclusive, minha vontade é pegar essa Política Nacional de Saúde Integral e colar lá no hospital, colar em vários hospitais, em vários centros de apoio, em vários CAPs, em várias unidades de saúde que as pessoas precisam realmente conhecer e dizer que aqui se cumpre a Política Nacional de Saúde Integral à população LGBT. Quem sabe um dia, não é verdade? Bom, eu não vou me delongar nessa parte política, agora eu quero falar um pouco sobre a teoria da motivação humana. Quem lembra ou não lembra, eu mostrei essa pirâmide de Maslow, que é a pirâmide dos níveis hierárquicos de Maslow, da teoria da motivação humana. Então, traz na sua base os aspectos fisiológicos, em seguida de aspectos de segurança, amor, relacionamento, estima e realização pessoal. E aí eu vou falar um pouco rapidamente sobre esses itens e tentar fazer um paralelo aí com a saúde LGBT, e vocês vão ver que tem muitos desses itens que a gente não, hoje em 2021, não consegue atingir. Queria ressaltar também que 2021, além de ser um marco de 10 anos da Política Nacional da Saúde Integral à População LGBT, também é um marco de 20 anos do Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, que depois transformou-se em Política Nacional em 2003. Então, 2001 foi o ano que o José Serra lançou esse Programa Nacional de Humanização. E por que a gente precisa humanizar? Porque tem situações extremamente desumanas acontecendo com a população já há 20 anos, há muito mais que 20 anos, mas há 20 anos isso foi utilizado, esse termo, e até hoje a gente precisa humanizar no sentido de mudar a cultura de atendimento organizacional das unidades de saúde. Então, ver a política de saúde integral da população LGBT também é uma forma de pensar a humanização para com essas pessoas também do público LGBT. Então, é um marco interessante para a gente poder também trazer como contribuição nesse artigo. Então, rapidamente, só para vocês entenderem, Maslow foi um psicólogo que, na verdade, ele fez primeiro direito, sim, ele também era advogado. Então, achei interessante a relação dele com o grupo. Ele nasce no início do século XX, 1908, em Nova York, nos Estados Unidos. Ele é um filho de 7 filhos, né, de pais judeus, russos, imigrantes.
e sofre várias circunstâncias durante a infância, tem apesar de morar nos Estados Unidos, e, enfim, tem uma infância humilde, sem muitos amigos, ao fato do bairro possuir poucos judeus, e isso tinha bastante tempo para ler e estudar. O pai frequentemente desmerecia ele, chamando-o de feio, sofrendo com isso. Maslow passa a evitar, inclusive, o contato com as pessoas, chegando a esperar as ruas e os metrôs ficarem vazios para poder transitar. Sua mãe costumava privá-lo de comida, trancando a geladeira. Para quem não sabe, século passado, a gente podia trancar a geladeira com cadeado. Isso, até quando era criança, isso era comum. Trancar a geladeira e abrir conforme o seu humor. Certa vez, ela descobriu que o primogênito cuidava de 2 gatos no porão de sua casa e o matou. Matou os gatos, calma, não matou o Maslow. Matou os gatos à paulada. E esse é o cotidiano de relações familiares que marcou a vida de Maslow. Maslow foi depois foi obrigado, foi coagido, segundo a biografia dele, a se tornar advogado. Aos 17 anos já entra na faculdade. Eu não vou contar a história da vida dele toda, mas vou colocar isso lá para vocês verem, que é interessante a biografia para a gente entender por que ele foi estudar o comportamento humano. Ele já estudava a psicologia behaviorista, que é a psicologia comportamental. Ele gostava muito de fazer a psicologia experimental com primatas e outras situações que representavam o cotidiano para entender o comportamento humano, até que ele chega em 1950, volta de 1950, junto com Carl Rogers e outros, fundam, né, essa parte da psicologia humanista. Ele começa a entender alguns processos humanos que ele entendia que a então psicologia behaviorista desumanizava o humano. Então ele começa a trazer essa perspectiva. Depois da faculdade de Direito, ele volta para outra cidade, mas finalmente, alguns anos depois, ele consegue, então, fazer a faculdade de Psicologia, depois o mestrado e o doutorado também na área. Então, esse aqui eu vou compartilhar para vocês depois entenderem que ele teve alguns processos também que levou a questioná-lo e pensá-lo sobre alguns processos de relação familiar e relação comportamental humana que fizeram. Inclusive, ele foi presidente da APA, que é a Associação de Psicologia Americana, que é uma das referências quando a gente faz artigos científicos, né? Vancouver, a APA e a BNT são as mais conhecidas estilos de referência. Então, ele foi um dos presidentes, inclusive, dessa sociedade. E aí, com isso, ele morre na década de 70, tá? 1970, de um infarto. Com isso, Maslow, sendo esse pesquisador do comportamento humano, a gente na área da saúde, principalmente na enfermagem, conhece muito Maslow por conta de Wanda Horta, que era uma enfermeira brasileira, que traz as teorias das necessidades humanas básicas para a enfermagem, aplicando as ideias de Maslow ao processo de cuidar. Então, uma perspectiva aplicada à nossa profissão, em que a enfermeira é o agente responsável por realizar o processo de planejamento de cuidar das necessidades básicas do seu paciente. Tá? Então, Maslow concebeu essa teoria da motivação humana, sempre baseando em hierarquias das necessidades humanas básicas. E quais eram essas necessidades humanas básicas que eu gostaria que vocês pensassem para uma reflexão junto à população LGBT, pensando se a gente consegue entender o possível impacto da pandemia de Covid-19 na população LGBT. Então, primeiro nível hierárquico que ele traz na teoria da motivação humana necessidades básicas ou fisiológicas. Então, no base da pirâmide, ela está relacionada à existência e sobrevivência do ser humano. Essa grupo de necessidades fala do alimento, da água, da questão sexual e saneamento. Então, quando você olha para a pirâmide, você começa a pensar também sobre um outro termo que também a gente usa muito na questão fisiológica, que é a homeostase, que é o equilíbrio. Esse equilíbrio orgânico, ele depende de uma série de produções hormonais que a gente libera ao longo do dia em situações estressoras, em situações de bem-estar. Então, por exemplo, o cortisol é um deles em que a gente libera em situações estressoras. E a gente pode pensar, se uma população LGBT está cumprindo aí o isolamento sanitário, né, o distanciamento sanitário, isolado às vezes numa situação familiar tensa, como a que Maslow viveu, por exemplo, onde a mãe o recriminava, onde o pai o tratava como o feio, ou fazia homofobias, por exemplo, com uma população LGBT, ele provavelmente não vai atingir essa homeostase, ele não vai atingir esse equilíbrio
hormonal. Muitas vezes isso vai afetar nos processos biológicos, inclusive de alimentação, vai desenvolver processos depressivos, isso pode desencadear, inclusive, processos de bulimia, ou processos de inapetência, ou processos que vão gerar num desequilíbrio fisiológico, que é o primeiro patamar para ele sentir que a sua saúde integral está na sua plenitude. Então, ele só passa para o segundo nível da pirâmide após preencher o primeiro nível. Tá? Então, ele não chega nos demais níveis se o nível antecedente não for atingido com sucesso. Então, esse é o primeiro nível de... E aí você pode começar a pensar assim, será que a sua saúde ela é integral? Será que eu tenho todas essas necessidades de alimento, água, a questão de sexo e saneamento estão em equilíbrio? Né? São primordiais, né? Se refere a necessidades biológicas do indivíduo. Numa segunda necessidade, é a necessidade de segurança. A necessidade de segurança, que são o grupo de necessidades relacionadas à proteção individual contra perigos e ameaças, como, por exemplo, a necessidade de saúde, trabalho, seguro, previdência social e ordem social. Você consegue ver que a gente tem problemas já aí. Então, a população LGBT hoje, nessa situação da pandemia, ela não tem a necessidade de segurança adequada. Então, muitas vezes eu não consigo ver uma pessoa, um transexual, por exemplo, conseguir questões de posicionamento no trabalho, de conseguir segurança. Quantas pessoas trans a gente tem ainda sobre assassinatos, sobre homicídios, sobre essa população? Então, qual é a segurança que ela tem hoje? Qual é a proteção contra perigos e ameaça? Né? Então, hoje... já todo mundo já sabe que é um dos países que mais mata travestis e transexuais no mundo. Né? Então, a gente não tem essa necessidade de segurança atingida. E a pandemia ela vem descortinar todo esse processo. Então, vem trazer e mostrar a necessidade dessa população. E aquelas pessoas, por exemplo, que não conseguem emprego e que muitas vezes acabam optando pela questão da prostituição, né, sendo profissionais do sexo, nesse momento da pandemia também não conseguem, inclusive, essa questão de exercer essa atividade que ela vem desenvolvendo. Na terceira necessidade, está a necessidade social, relacionada à vida em sociedade, as necessidades de convívio, amizade, respeito, amor, lazer e participação. Onde que a gente vê, em sua plenitude, as necessidades de convívio, amizade, respeito, amor, lazer e participação da população LGBT na sociedade? Então, existe aí já uma terceira relação aí da teoria da motivação humana que a população LGBT não atinge as necessidades sociais. Né? Ela não atinge por a questão de convívio. Quantos transexuais, quantos travestis você convive hoje no seu meio? Né? Então, é como a gente vê da saúde. As pessoas nem procuram, porque não conseguem se sentir acolhidas, não conseguem se sentir vistas, olhadas. Né? Então, a humanização, tem um autor que diz que o cuidado na humanização perpassa pelo carinho, atenção, paciência e respeito. Se eu não respeito a individualidade desse ser humano, desse indivíduo, eu não cuido dele, meu cuidado não é humanizado. Então, essa é uma outra possibilidade também da gente pensar sobre essa reflexão. A quarta necessidade, a necessidade de estima, guarda relação com a autossatisfação, com as necessidades de independência, dignidade, reconhecimento, igualdade, respeito novamente e oportunidades. Quais são as oportunidades reais que a gente tem num processo hoje? Se o LGBT, por exemplo, a gente vê quanta discriminação, quanto problema que ele tem, por exemplo, se ele quer seguir a carreira militar. Né? Temos ganhos hoje? Temos. Né? Existe, né, o respeito à sua orientação sexual dentro das Forças Armadas? Em tese, hoje já existe, né? Eu conheço alguns amigos meus que são casados, casamentos homoafetivos, e são assumidamente dentro da Força Armada e conseguem respeito, mas depois de 10 anos de Força Armada, ele esperou estabilizar para dizer que era casado com o outro militar. Então, assim, como que é? Eu mesmo vivi isso na minha infância, ver que o meu irmão é militar hoje, bolsominion, meu Deus do céu, nem me fala.
Meu irmão hoje, ele é coronel aí, já grande nas Forças Armadas, mas ele entrou com 15 anos no Colégio Naval. E à época ele falava que eles escorraçavam quem fosse homossexual, ou quem tivesse semelhança com os trejeitos afeminados. Então eles falavam isso abertamente, dessa forma. E ele fala que hoje é menor isso, mas que os homossexuais, eu lembro até hoje ele falando que os homossexuais sujavam a imagem da Marinha brasileira, por exemplo. Então, isso a gente está falando aí de 20 anos atrás, né? Então, você vê que tem muita coisa ainda pela frente para a gente mudar ainda essa percepção. Então, na verdade, a gente ainda tinha um crime que só muito recentemente o STF declarou não compatível com a Constituição, que o Código Penal Militar ainda tinha a figura da pederastia, né? Ele mencionava expressamente, né, sexo entre duas pessoas era tratado de forma diferente, se eu fiz dentro do quartel, se fossem duas pessoas do mesmo sexo, enfim. E aí foi uma luta para o STF tirar isso do Código de Penal. Então, isso foi outro dia, essa decisão tem pouquíssimo tempo. Então assim, essa nova geração do futuro, que não vai ser a minha geração, que vai ver respeito, igualdade, fraternidade, né? Quem sabe um dia a gente chega lá, eu vou ver isso lá do outro lado, mas agora a gente vai trabalhar para que isso realmente chegue ao conhecimento de mais pessoas, que as pessoas possam se valer dos seus direitos e vindo pelo conhecimento. Então, a quarta necessidade também não está sendo atingida dentro da população LGBT, e agora, na pandemia, isso ganha um peso maior pelo fato do isolamento social, distanciamento sanitário. Então, a gente tem uma situação aí de respeito e oportunidades ainda mais diminuídas, né, nesse processo. A última necessidade de necessidades básicas humanas seria a necessidade de autorrealização, que expressa o mais alto nível de necessidades, estão diretamente relacionadas à realização integral e à satisfação total do indivíduo. E quando a gente olha lá na pirâmide, a gente vê que na realização pessoal, eu precisaria ter algumas questões, como, por exemplo, a ausência de preconceito. Então, eu não vou atingir a saúde integral, porque eu precisaria da ausência, mas a ausência de preconceito vai de encontro à política nacional da saúde integral LGBT, que diz lá, inclusive, que reforça que deveria eliminar, ele diz o termo, eliminar o preconceito. Então, ele entende a necessidade humana básica de realização pessoal do indivíduo, mas hoje ainda não é possível atingir essa saúde integral. Então, vale a pena a gente escrever realmente sobre essa situação, como, inclusive, educação mesmo da população, população não só da população de direito, mas população médica, população LGBT, que tem acesso a esse conhecimento para que a gente possa, então, mudar um pouco da realidade, né, ao nosso redor, nas nossas bolhas sociais em que a gente vive. Então, essa tendência dessa quinta necessidade humana básica pode ser expressa como o desejo da pessoa tornar-se sempre mais do que é. Isso é uma busca, né? A vir a ser tudo o que pode ser. A pessoa poder ser o que ela quer ser. E esse é um dos sentidos da ideia de dignidade da pessoa humana que a gente trabalha no direito, né? Do artigo 1º, inciso 3º, que eu vi, inclusive, que é mencionado aqui na política nacional, para o artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Um dos sentidos da dignidade da pessoa humana é justamente você criar condições para que a pessoa possa se desenvolver ou desenvolver ao máximo suas potencialidades, né? E obviamente que a gente está descumprindo isso flagrantemente em todos os níveis, né? Para qualquer população de minoria, particularmente que no nosso caso, a população LGBT. Então, super importante as pessoas que são do grupo, que são do direito, participarem dessa composição desse manuscrito, porque a gente precisa desse conhecimento do direito, né? Então, a gente, na saúde, a gente estuda o sistema único de saúde, estuda alguma legislação nesse sentido, mas só. Então, a gente também não tem acesso nas nossas formações, né? Uma coisa interessante também sobre a teoria da motivação humana é que existem certas pré-condições para que as necessidades possam ser satisfeitas, e que sem essas pré-condições seria impossível a satisfação das necessidades humanas básicas. Só que vejam, as pré-condições são liberdade de falar,
liberdade de expressão, liberdade para investigar e buscar informação, liberdade para se defender e buscar justiça, equidade, honestidade e permanência garantida dentro do grupo. Então, é mais do que, né, premente, é urgente que a gente fale sobre as necessidades humanas básicas, porque é uma pré-condição, ela precisa ter a liberdade de expressão que hoje tanto se confunde com crimes, né? Então, assim, liberdade de expressão, respeito a individualidade, respeito o outro. Então, a gente precisa ter liberdade para buscar a informação, investigar. Equidade, honestidade. Então, são pré-condições que Maslow diz que são importantes para que a gente atinja essa satisfação das necessidades humanas básicas. Para Maslow, o comportamento ele é motivado por necessidades e que ele deu o nome de necessidades fundamentais. E aí seriam necessidades fundamentais superiores e inferiores. As inferiores dependem das condições internas do próprio indivíduo, que são muitas vezes localizadas, são instintivas, são necessidades animais, como a gente vê algumas questões de alimentação, as questões necessidades humanas básicas da primeira necessidade. E existem também as necessidades superiores, que são condições externas, favoráveis, que estejam mais acessíveis à satisfação. São menos numerosas, né? Por isso podem ser menos perceptíveis, menos controláveis, desenvolvem consequências também cíveis e sociais importantes e produzem melhores resultados objetivos, como, por exemplo, algumas dessas necessidades superiores, como a felicidade, a serenidade e a riqueza da vida interna. Então, você vê que ele passa por questões importantes e difíceis que a gente vá atingir esse processo, essa visão, essa visibilidade do que seria a saúde integral da população LGBT. Eu retorno aqui já para o finalizando essa minha fala, que seria esses dois momentos trazendo a política nacional da saúde integral da população LGBT, um pouco sobre a teoria da motivação humana, deixando novamente a ideia que a gente fale sobre o impacto da pandemia da Covid, que pode ser na saúde mental de pessoas LGBT, pensando aí na questão da teoria da motivação humana, mas ela não impacta só na saúde mental. A gente viu que ela impacta na saúde integral, talvez usaria até o termo saúde integral em vez de mental. Vou deixar aqui essa provocação de pensar, até por uma questão dos 10 anos da Política Nacional de Saúde Integral, como que é essa, e aí a gente pensa se a gente coloca mental mesmo, ou se a gente opta por falar da saúde integral, porque a gente pode perceber que das 5 necessidades humanas básicas, a população LGBT hoje, na pandemia, eu digo hoje em 2021, mesmo sem a pandemia, acho que a gente também não atingiria, mas a pandemia piorou alguns aspectos, né, trazendo mais riscos de violência, mais risco de isolamento, menos oportunidades, desrespeito e outros crimes envolvendo a população LGBT. Então, pensando na saúde integral, biopsicossócio-espiritual, numa dimensão em que ele busca, né, essa espiritual, muito mais ligada à questão que ele tem na fé e num propósito de esperança, né, por dias melhores, por positividade no processo de vida, né, dessa pessoa. Então, ele não consegue atingir essas 4 dimensões da saúde, né, pela definição da Organização Mundial de Saúde. Então, ele não é uma população saudável em nenhum dos 5 aspectos da teoria da motivação humana de Abraham Maslow. Fica essa minha ideia da gente poder criar, então, aí um grupo, né, enfim, isso é um artigo simples, assim, ele não é simplório, porque ele exige leitura, mas é um artigo que ele é mais simples de escrever, né, uma introdução, desenvolvimento, conclusão. A gente pode pensar nas categorias como as 5 categorias mesmo dos níveis hierárquicos e trazer, inclusive, uma análise documental, pensando na política, trazer o Programa Nacional de Humanização, que faz 20 anos, a política, que faz 10, e a gente trazer essa perspectiva sobre a saúde integral de pessoas LGBTQ,
e o impacto da pandemia da Covid. Então, a Covid descortina uma série de situações que vinham escondido porque o LGBT não estava em casa, preso a uma família que o desrespeita, que o não respeita a sua individualidade, as suas necessidades. Ele não estava num processo onde ele conseguia, né, fugir desses caminhos. E agora ele talvez esteja sofrendo verdadeiras violências por conta também das necessidades de isolamento social da pandemia. Acho que é isso, Alexandre. Não sei se... Olha, eu acho a proposta do artigo extremamente importante. Já estou, inclusive, aceitando pensar em qual escrever aí. É claro, da minha perspectiva do direito, né? Mas eu acho que os outros membros do grupo aí também podem se candidatar, né? Mas eu tenho muito interesse em mostrar a questão pelo lado aí do direito à saúde, das discussões sobre o direito à saúde. Eu acho que envolve muito a questão da dignidade da pessoa humana e do princípio da não discriminação, que foram mencionados, enfim. Acho extremamente importante esse balanço sobre os 10 anos da política nacional integral LGBT, enfim, para mostrar somente o pouco que avançou e, na verdade, o monte que não avançou, né? Então, assim, por mim, eu já tô dentro já. E aí, pessoal, o que vocês têm aí para falar mais? Será que eles acham que depois disso ficou mais claro pensar que a população LGBT não tem a sua saúde integral atingida? Né? Se a gente olhar pelo prisma da teoria da motivação humana, se pensar um pouco na política da saúde integral, se a gente pensar no sistema único de saúde, que era equidade, que era saúde para todos, e isso não está acontecendo, né? Exato. Como o caso que o Saulo trouxe, a reprodução assistida é uma das possibilidades que não está sendo respeitada, né? Um dos direitos garantidos por uma resolução por política, e a gente não tem isso hoje, principalmente por falta de conhecimento. Se você perguntar à população LGBT no Brasil, vocês sabem que tem uma política nacional que defende a sua saúde integral, e não sabem nem o que é saúde integral. E fala, mas o que é saúde integral? Não estou doente. Não, mas não é o fato de você estar doente, envolve uma série de outras questões. Então, existe mesmo essa percepção errada desde a questão do termo, né, saúde integral, quanto mais a questão dos direitos da população. Então... Pois tudo que eu já estudei sobre essa relação entre direito e saúde e tal, a gente tem já muito bom material para fazer essa interlocução, do lado aqui do direito com o pessoal da medicina. A gente tem, inclusive, por tudo que a gente trabalhou aqui mesmo no grupo no ano passado, quem já estava aí no ano passado, enfim. Então, eu acho que a gente já pode pensar em quem quer escrever junto aí, para a gente poder fazer. De repente, a gente pode fazer um primeiro texto pensando ela de forma geral, e depois pegar questões específicas, né? E aí fazer dentro daquele sistema que o pessoal da saúde aí gosta tanto, que é aquela introdução, problematização, considerações, enfim, são aqueles artigos menorzinhos, mas pegando questões específicas, como, por exemplo, a questão da reprodução assistida. A gente poderia fazer, ou seja, falar da saúde integral, mas especificamente a partir do caso da reprodução assistida. Falar da saúde integral e falar especificamente do caso de pessoas trans. Você chega lá no consultório do médico, um homem grávido, Sim. Né? E o médico não sabe o que faz. Né? E homens grávidos existem, e não é porque o médico não sabe, não aprendeu essa faculdade, que isso vai desaparecer, né? Enfim. Sim, homens menstruam. E homens que menstruam, e por aí vai. E a mulher trans que precisa fazer um exame de próstata. Sim, exato. Que tem câncer de próstata, inclusive. Que está na política integral de que ela deveria trabalhar na prevenção desse câncer, inclusive. E muito antes pelo contrário, os dados do que eu já vi é de que há um despreparo imenso quando essa pessoa procura o médico, porque na verdade normalmente ela se exclui, porque ela já foi excluída, né? E em segundo lugar, quando ela procura esse médico, esse profissional da saúde, se mostra totalmente preparado. Antes que o Carlos... Cadê o Carlos? Antes que o Carlos venha me xingar falando que eu tô falando mal de médico, né? Mas a mesma coisa acontece no direito, viu? Os profissionais do direito não são melhores do que isso, não. Aliás, muito antes pelo contrário.
inclusive. Os profissionais de direito são péssimos. Eu estou na comissão, né, da diversidade sexual da OAB, e eu sou interpelado por colegas meus, perguntando como é que eu chamo, se é uma pessoa gay, se eu vou chamar ele por ele ou ela, e para começar, assim, nesse nível. Porque se a pessoa pensar, no caso de pessoas trans, eu não sei direito, ok, mais ou menos, né? Mas no caso de pessoas gays, eu ouço isso, né? Chega um cara gay lá, ele não sabe se trata o cara por ele ou por ela, assim, nesse nível que a gente tem os nossos coleguinhas do lado de cá, sabe? Então, eu acho que tanto para a área do direito quanto para a área da medicina, esse tipo de estudo é extremamente importante, né? Porque a gente trata muito, no caso do direito, da judicialização da saúde, mas a gente sabe muito pouco sobre saúde, na verdade, né? Trouxe milhares de ações falando sobre judicialização da saúde, mas o pessoal do direito não tem ideia do que é saúde, nenhum desses conceitos que foram apresentados aqui. Então, eu acho extremamente importante essa interface. Viu, Carlos? Eu cumpri o horário aí previsto. Super no horário. O Carlos, você ia falar alguma coisa? Falando que pode falar mal dos médicos. Mas é porque o Carlos está aqui desde o ano passado, e de vez em quando ele fica meio chateado quando começa a falar mal dos médicos e tal. Mas eu falo mal de advogado também. Aliás, gente, eu falo mais mal de advogado. Quem já foi meu aluno sabe muito bem disso. Eu falo mal de advogado o tempo todo. Advogado é uma praga. Né? Enfim. Vamos lá. Eu já estou dentro, então, dessa proposta de fazer o texto. Eu acho que a gente tem agora só que distribuir funções. A gente pode ir combinando isso via WhatsApp, né, lá no grupo e tal. Eu coloco no Drive, eu posso colocar no Drive, compartilhar lá, e aí Ótimo. As pessoas podem ir colocando o que gostariam de participar, gostariam de escrever. Eu coloco mais ou menos o esqueleto de um artigo que a gente, desse simples, coloca um detalhe sobre a metodologia e a gente vai. Ótimo. Vamos fazendo isso, então. Eu queria agradecer muito, viu, Guna, pela exposição. Acho que inspirou muito a gente aqui nesse pontapé inicial do grupo desse ano. Acho que já deu aí muitas ideias para a gente começar bem esse ano. Pelo menos aqui no grupo de pesquisa, né? A saúde no país está indo só para o buraco, a gente está só batendo recorde de morte, né? Mais de 4, não sei quanto é que deu hoje, mas, enfim, ontem tinha dado mais de 4.100 mortos por dia. Então, enfim, pelo menos aqui a gente tenta construir alguma alternativa. Pessoal, eu vou parar aqui a gravação, só o pessoal que chegou depois,